Eu estava pensando um pouquinho no texto que... Opa, obrigado. Viu? O pastor pedindo para você acessar a internet, Diácono de Bermuda, hoje é histórico. Eu estava pensando um pouquinho no texto que me mandaram, né, com a arte, e uma coisa que, assim, não sei como é que foi a situação, mas de vocês que estão aqui, quantos que compartilharam isso aqui para os amigos, para a gente e tal? Então, pelo que eu estou vendo, parece que metade, né? Então, no próximo encontro, se a outra metade fechar com a metade que fez hoje, né, a coisa pode fluir um pouco mais. E aí, eu estava prestando atenção na mensagem aqui da arte, a irmã até leu agora há pouco o texto, e eu estava pensando aqui a respeito do tal do estar enraizado, né, que tem a ver também com estar alicerçado. E a gente hoje em dia não lida muito com planta, né, mas em relação à raiz, pelo menos quando eu era criança a gente aprendia, né, que a planta tinha a raiz, o caule, né, as folhas, as flores e o fruto, e que a raiz absorve o nutriente da terra. A raiz, ela ajuda a manter a planta viva, ela alimenta a planta. E quando a gente tem raiz, a gente tem nutrição. E a gente hoje vive uma época meio complicada, porque a gente se alimenta mais pelo prazer do que pela nutrição. Daí, muitos problemas de saúde decorrentes da alimentação, a gente passa a ter muito novos, enquanto problemas que era muito comum em gente de 30, 40, 50 anos. E a gente hoje tem uma outra dificuldade. A brincadeira das crianças não é mais brinquedo, mas é meio de comunicação. Então, as crianças fazem pouca atividade, comem muito daquilo que a gente chamaria de lixo, né, na linguagem fit. Então, o que acontece? Em relação a dinheiro, a gente deveria gastar menos do que ganha. Mas em relação à questão de alimentação, era para pelo menos a gente gastar um pouco mais do que ganha, porque a gente, além do que come, a gente ainda tem alguma coisa armazenada, então a gente acaba estocando. E quando a gente não faz atividade física, a gente tem um estoque, a gente repõe o estoque que ainda não esvaziou, né? E a gente não gasta. E o que acontece? Aquilo que era para virar um combustível para a gente gastar, acaba virando um fardo para a gente carregar, porque sobrecarrega algumas áreas da nossa vida. Uma outra coisa que é muito comum na nossa geração é beber pouca água. Imagina um cérebro com pouco líquido também, né? Imagina a circulação sanguínea com pouco líquido. Então, muitas vezes a pessoa só acorda para beber água depois da infecção urinária, mas ali já está na cara do gol, já passou por todo o campo, né? Então, a gente hoje, em relação à questão de nutrição, eu entendo que a gente está bem deficitário. Claro, quem sou eu para falar alguma coisa para você? Logo eu que sou apaixonado por pão com linguiça, né? Então, eu consigo resistir um monte de coisa, mas pão com linguiça é difícil. Coisa braba é pegar a estrada, porque toda estrada tem pão com linguiça, né? E aí, nesse caso, assim, quem está falando aqui com vocês não é alguém que é super disciplinado na alimentação, mas é alguém consciente de que algo precisa mudar se quiser ter uma vida um pouquinho melhor lá na frente, né? Então, a maioria dos idosos que a gente conhece, o café deles era batata doce, aipim, inhame, essas coisas todas. A minha geração já comeu pão com manteiga e conheceu um tal do quisuco. Era um veneno de matar rato, mas que a gente botava açúcar e bebia, né? E aí, nesse caso, a geração de hoje, eu nem imagino como é que vai ser, porque a minha já não se alimentou direito. E a gente percebe, né, que a maioria das pessoas que vão envelhecendo, elas vão envelhecendo movidas à farmácia, e não necessariamente à saúde. E é algo para a gente parar para pensar. Trazendo para o nosso contexto bíblico aqui, de enraizados,
eu faço a seguinte pergunta: a gente está se alimentando do quê? A gente está se nutrindo de quê? Eu, por exemplo, espero que você me entenda aqui, não vou fazer nenhum juízo de valor, porque eu não acredito que existem mocinhos em lugar nenhum, nem na igreja, nem na política, em lugar nenhum. Eu lembro de um obreiro que falou para mim: pastor, minha vida é um livro aberto. Aí eu respondi para ele: então a sujeira está na capa, porque se a Bíblia não mente, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Então para mim não tem nenhum bonzinho. E se tem alguém com quem eu realmente me preocupo e me resguardo, é justamente com o crente metralhadora, que é a palmatória do mundo, que todo mundo tem defeito, né? Eu tenho preocupação com essa pessoa, né? Até porque uma das características do espantalho é distrair o pássaro, né? na lavoura. E aí, o que acontece? De acordo com o que eu vou falar aqui, estou fazendo toda essa defesa. Por quê? Porque eu estava observando essa semana uma palavra do ministro da Educação no Congresso Nacional, e era interessante que ele usava várias vezes a palavra contingenciamento, mas os jornais falavam frequentemente a palavra corte. E dentro da matéria, os jornais falavam, na verdade, o corte é um contingenciamento, dentro da matéria. Mas nas chamadas sempre a palavra era corte. E aí eu penso o seguinte: o que faz com que algumas palavras sejam tão repetidas? Elas são repetidas apenas porque alguém está repetindo, ou elas são repetidas intencionalmente? Quando a gente, por exemplo, vai ver uma propaganda, é muito comum, né? Hoje não, né? Hoje eu tenho consciência de algumas coisas, mas alguns anos atrás eu sabia de tudo e não tinha medo de nada, né? E aí eu não sei, né, se vem uma dor aqui, começa a ter um problema de saúde ali, a gente já começa a precisar usar óculos para ler, então a idade vai começando a chegar, eu não sei se a gente vai ficando um pouco mais desconfiado das coisas. E eu lembro que era muito comum na hora que a mãe da gente falava alguma coisa pra gente, a gente falava assim: mãe, eu não vou na cabeça de ninguém, eu não vou na cabeça de ninguém. Meu filho, quem anda, olha, como é que é? Quem se mistura com porcos, farelo come. Diga-me com quem andas e eu direi quem és, né? Embora a concordância está errada, né? Diga-me com quem andas, né? Então, mas aí, a mãe está sempre certa. E aí, diante dessa situação, eu pensava o seguinte: não, ninguém vai me influenciar. Aí passa o tempo, você percebe que gasta-se milhões para fazer uma propaganda. Será que essa gente é tão burra para gastar milhões para fazer uma propaganda se ninguém faz a cabeça de ninguém? E aí eu lembro que algumas décadas atrás, quando duas personagens lésbicas iam fazer um beijo gay, gente, mas deu um rebuliço, eu nem lembro quantos anos tem isso, mas deu um rebuliço que o autor da novela acho que até matou uma das personagens, né? Teve um negócio mais ou menos desse assim. E aí passaram-se, não sei se 1, 2 ou 3 décadas, não sei, mas passaram algumas décadas que teve um beijo gay de homem. E todo mundo discutindo no ônibus se ia dar tempo de chegar em casa para ver o beijo gay dos homens. E aí você não... desculpa, gente, pode parecer que eu sou doido, que é a teoria da conspiração, pode falar esse monte de coisa, mas é interessante de você perceber o quanto a mentalidade das pessoas muda quando todo mundo diz que não muda. E aí você vê, por exemplo, aquele crente tradicional que não bate palma e que ele gosta de fazer cara feia na hora do culto, porque quanto mais cara feia, mais espiritualidade a gente tem, mas ele está com tênis olímpico no pé. Ué, cadê o sapato 752 da Boca Brás? E aí você olha e percebe que assim, está todo mundo mudando. Mas qual é a mudança para mim mais perigosa? É a mudança que a gente não percebe que está mudando. É aquela tiazinha metida adolescente, ela não percebeu que as coisas mudaram, né? Ou de repente o tiozinho querendo falar gíria no meio da galera, ele não, porque aquilo é supipa. Supipa não se fala mais, é até palavrão um negócio desse, né? Tarimba, né? E aí você olha para algumas situações em que assim, já viu quando, né, às vezes o pai ou a mãe, né, quer bancar o amigo no meio da turma, né, aí tenta se aproximar e a coisa fica pior, então, assim,
às vezes a gente não percebe que algumas coisas mudaram, né? Outro dia eu conversando com meus sobrinhos, eu vou falar um negócio, né, do menino, né, da ideia na menina, e começaram a rir, porque hoje em dia os meninos não dão mais ideia nas meninas, né? Então, já é, né? Formou e foi, acabou, né? E diante de situações assim, onde eu quero chegar com isso? Onde está a sua raiz? Sua raiz está em algum lugar. Em algum lugar. E como é que você percebe onde está a sua raiz? Quem você é. O que você faz. Onde está o seu tempo? Onde está seu dinheiro? Se você for levantar um histórico no seu celular ou no seu computador, onde mais ele passou? Então, se de repente, não sei quantos de vocês teria cartão de crédito, cheque, com certeza eu posso afirmar que vocês não têm, né? O pessoal da minha idade quase não usa mais isso, mas assim, a questão é, para onde vai a maioria, né, das finanças de vocês? Para onde vai a maioria do tempo de cada um de vocês? É isso basicamente que vocês são. Sobre o que vocês mais conversam? Então é importante a gente pensar sobre onde está a raiz de vocês, porque é isso que vai alimentar vocês. A questão não todo mundo quer ter aquela barriga trincada, aquela barriga rasgada, mas eu pergunto, todo mundo está disposto a comer o que essa gente come? Esse é o caso. Né? Só tem um lugar que a mulher tem barriga sequinha tomando cerveja, na propaganda. Né? Talvez você possa até pensar assim, você viu barriga de mulher em propaganda de cerveja? Desculpa, pode me julgar, eu vi. Né? E eu olhava para aquilo e comentava com a minha esposa, tá? Então se eu fiz alguma coisa errada, eu fiz debaixo da Rádio Patroa. Né? E o que acontece? Né? Os olhares dela estavam lá. E diante disso, onde eu quero chegar? Que a propaganda te vende um carro, mas o que você está comprando não é o carro, você está comprando aquele relax numa rua que não tem trânsito. A margarina, ela está te vendendo margarina, mas o que você está comprando é aquele café da manhã, com a família toda reunida, todo mundo na mesa, junto, sorrindo, conversando, até adolescente rindo de manhã, gente. Não, na boa, eu não quero ficar queimado com vocês não, mas que adolescente acorda rindo, gente? Poxa, pelo amor de Deus, né? Só o que não tomou um remédio controlado, só se for. E aí nesse caso, aí você olha para aquilo, o que essa rapaziada faz, né, e a gente acaba comprando aquele produto. Eles vendem uma vida, mas o que a gente realmente compra é um produto. E aí talvez você possa dizer, mas o que isso tudo tem a ver com enraizado? É que às vezes você está consumindo algo que vai te prejudicar, porque o discurso que é apresentado para você é um discurso que vai ser legal para você. Vou falar um negócio que eu tenho certeza que todos os feios que estão aqui vão me agradecer. O que acontece na maioria das vezes, né? Hoje eu não sei mais como é que eu estou meio desorientado, né? Porque eu sou de um tempo, né, que as mães falavam, né? Prendam as suas cabras que meu bode está solto. Hoje eu acho que as mães devem estar com medo das cabras, né? Mas assim, mas digamos que hoje fosse antigamente, né, que elas não tivessem aí vestida para matar, na pista para negócio, né, digamos que assim, fosse igual antigamente, quando a terra ainda era jovem, eu lembro que muitas vezes a gente, para querer, que as meninas podiam estar interessadas na gente, mas elas, como é que eu posso dizer, elas podiam estar interessadas, mas elas não vinham assim de mão beijada não, né? Elas não falavam assim, oi, eu estou aqui, né? Vem em mim que eu estou facinho, não tinha esse negócio. E aí elas às vezes estavam interessadas na gente, mas elas esperavam a gente se aproximar. Elas esperavam a gente dizer que a gente estava interessado. Às vezes elas até diziam que iam pensar. As meninas crentes diziam que iam orar, né? E aí, diante de uma situação desse tipo, qual era geralmente os rapazes que tinham mais vantagens? Os canalhas. Por quê? Porque os canalhas eles tinham uma certa habilidade com a fala, Por quê?
Porque eles tinham uma habilidade desenvolvida. Por exemplo, você vai reparar que você é hábil naquilo que você faz com uma certa frequência. Aquilo que você começou a fazer hoje, você não vai fazer com a mesma habilidade. Então, todo mundo fala muito do Cristiano Ronaldo enquanto a questão de talento, mas é difícil você ouvir alguém falar dele em relação à questão de treino até a exaustão. Então, assim, você vai ver de repente aquele camarada que ele é conhecido por tocar bem, ele é sortudo, mas ninguém para pensar às vezes naquele cara que treina até a exaustão. Então, aquela pessoa que tem a coisa na cabeça ali, na ponta da língua, o fulano é gênio, ninguém percebe o quanto às vezes o indivíduo lê e fala sobre aquele assunto. Aí talvez você diga, não é bem assim, tem gente que tem dom para coisa. Eu não acho que ninguém tem dom para Naruto, mas tem gente que conhece todas as versões e dá aula de Naruto por aí. Entende? É porque a pessoa tem dom? Não. É por causa da exaustão, Ela gastou tempo vendo o negócio que a maioria das pessoas não gasta. Então ela pode dar aula sobre aquele assunto, né? Ela pode desenvolver, agora não, né? Porque o Weintraub está mudando um pouco as coisas no Ministério da Educação, mas de repente ela poderia até fazer, né, uma tese, uma dissertação sobre Naruto, né? Então todo o discurso, né, do Naruto na terra da lacração, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí, diante desse caso todo, o que eu quero dizer aqui, nada contra o Naruto, tá todo mundo olhando para cá, não sei qual dos quatro, mas tá todo mundo olhando para cá. E aí, como eu não sei quem é Rômulo, então você escapou, tá? Não sei quem é. Aí, já vi que alguém queria apontar, tá vendo? Eu nem olhei. Aí, em relação a isso, o que eu quero dizer é que nós somos, como dizia uma letra do Biquíni Cavadão, eu sou a soma de tudo que vejo, né? E a minha casa é um espelho, uma música antiga também. Biquíni Cavadão parece que é novo, mas é antigo. Capital Inicial parece que é novo, mas é antigo, né? Roger é velho mesmo também na cara. E aí, nesse caso, a respeito disso daí, para quem não sabe quem é o Roger, é o cara que toca lá no programa do Danilo Gentili. Aí, em relação a esse caso, o que eu observo? Que a gente não parar para pensar que o tipo de calçado, o corte de cabelo, a gíria, as pessoas que a gente segue no Twitter, né, as pessoas que a gente segue no Instagram, na maioria das vezes não é uma ideia nossa, não é uma construção nossa, não é um propósito nosso, mas é um desejo fabricado, né? E por quê? Porque o homem ele é produtor de cultura por causa da sua necessidade de sentido. Então a gente não é como o cachorro está ali pensando assim, daqui a pouco a minha vida acaba, o que eu fiz com ela? Você imagina o cachorro está com essa preocupação? Não. O gato também não está, mas nós estamos. Claro, vocês talvez não pensem, né, que jovem e adolescente morre, né? Vocês acham que quem vai morrer são os velhos, não é mesmo? Né? Mas eu não sei se dá para perceber pela mudança na Previdência que os velhos não morrem. Por isso que estão querendo mudar a data aí, entendeu? Quem está morrendo é jovem, porque eles são os maiores promotores da violência, né? E maiores vítimas da violência também. E aí, em relação a isso, diante desse quadro, eu sei que você está ansioso para chegar no texto, a gente vai chegar lá, mas assim, a preocupação principal em relação à raiz é porque às vezes nós desejamos algo e não imaginamos que estamos desejando algo que foi produzido em nós para nós desejarmos. E seria importante que você pensasse nisso. Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto daquilo? Por que isso é chato? Por que aquilo é chato? Quer ver uma coisa interessante? Enquanto a gente estava aqui, eu estava pensando, eu estava ali orando com a irmã Rosângela, e aí na oração ela pedia para que, né, vocês se mantivessem firmes e tudo e tal. E eu estava pensando na questão do pecado. Eu lembro na questão, quando eu penso em pecado, eu penso nas finanças, penso na violência, penso na saúde física. Quando você faz atividade física, os hormônios do bem-estar, eles aumentam o nível, a sua densidade óssea aumenta, sua densidade muscular aumenta, você
vai ficar mais jovem, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais saudável. Mas até na propaganda vem aquela proposta do seca-barriga, né? De você passar o gel redutor, você tomar um negócio para você não fazer esforço. E aí você verifica que assim, o ser humano ele é sempre seduzido por um caminho de atalho. Se você pensar na sexualidade, as músicas que mais despertam a nossa sociedade são músicas que mexem com a região do baixo ventre. Como se a gente ficasse numa dança para acasalamento, como se a nossa vida a dois se resumisse a relação sexual. Ninguém mostra a criança chorando de madrugada e você querendo dormir. Ninguém mostra você num posto de saúde, faltou médico e tem greve. Ninguém mostra a mãe da garota falando pra caramba no ouvido dela, porque o malandro já capinou e já está lá, né, ciscando em outro terreiro. Entende? Ninguém mostra isso. Ninguém mostra o garoto que cresce sem pai, sem o nome do pai. Ninguém mostra esses negócios. Então é interessante a gente parar para pensar que assim, a gente vive numa sociedade que é hipócrita. Sabe, ela, por exemplo, fala sobre a gente fazer o que é certo, ser verdadeiro, mas vamos e venhamos. A publicidade ela é honesta com a gente, o jornalismo é honesto com a gente, as pessoas, né, que nos tentam formar a opinião da gente, elas são honestas. Vamos pensar, por exemplo, na questão das campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais, elas são propostas ou elas são propagandas, como quem está vendendo, né, um pote de maionese para a gente. Vamos ser sinceros. Aí, vamos e venhamos. Digamos, a imprensa que fala contra o crime organizado. Se a gente fizer um levantamento, eu lembro, gente, de um videozinho pequeno que circulou, né, no período eleitoral sobre uma entrevista da RJTV ao candidato Antony Garotinho, que eu não sei se foi nessa campanha ou na outra, se ele era governador, porque a internet tem esse problema, né, porque a coisa é anacrônica. Passa um negócio que nem os 22 missionários que estão sendo mortos, né? O Pablo Vittar que vai fazer programa infantil, ou a Anitta que vai fazer programa infantil, ou de repente a criança de 2 meses que foi sequestrada. Então assim, a gente está vendo esse negócio toda hora na internet. E aí, eu não lembro como foi, mas eu sei que a jornalista veio com um monte de perguntas em relação ao processo. Ele falou, mas a Rede Globo também responde um monte de processo, porque tem que dizer aquilo, tem aquilo outro, tal. E aí você fala assim, peraí, por que as coisas são como são e a gente pega tudo como se fosse verdade? A gente só critica uma coisa, a nossa igreja. Já reparou? O pastor fala, a gente duvida. Nosso líder fala, a gente questiona. Assim, essas coisas todas a gente está sempre na defensiva. Mas, por exemplo, eu sou de um tempo da revista Capricho, impressa em papel, e eu lembro de uma das matérias que falava assim, você escolhe a hora, vocês entendem, né? É a hora, né? Tá. E aí eu pensei assim, tá, a menina escolhe a hora de transar, mas e quem escolhe a hora de cuidar daquela criança? Porque, por exemplo, a adolescência, ela é uma coisa criada, mas a puberdade, ela é uma coisa biológica. E aí, observa bem, quando a gente está no ápice, né, da sexualidade, porque depois, né, quando chega na minha fase, a gente já começa a descobrir que existe um hormônio chamado testosterona, existe o tal do colágeno, mas assim, na idade de vocês, ninguém se preocupa com isso. Até porque testosterona, colágeno, o que é isso? Agora eu sei o que é colágeno, o que é testosterona, né? E aí, por exemplo, numa época em que o cara está no ápice hormonal, mas ele é um menino, de acordo com a nossa sociedade. Algum tempo atrás ele seria um homem. Na nossa sociedade ele é um menino. E eu costumo dizer que vai chegar o tempo que a adolescência vai ser até os 50 anos. Onde um cara de 40 anos ainda vai ser um garoto. Hoje, tem os caras de 40 anos que são tratados como garotos pelas suas mães. Né? E aí o cara está com 30 anos, aí você pergunta, por que não casa?
Não, porque ele tem um mestrado. Aí está com 35, por que não casa? Ah, mas tem um apartamento para comprar. Aí agora chega na boca miúda e fala assim, mas irmão, e tu, tá transando? Que isso, que conversa é essa? Tá dando para entender? Aí, por exemplo, a menina ela ainda é muito jovem para casar. Ela é muito jovem para trabalhar fora. Mas ela não é jovem para esfrega lá no beco escuro, lá, 11 horas da noite. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, quando o pregador fala, parece que ele é um maluco perturbado, que sabe, é legalista, aquela coisa todinha. Mas quando o meio de comunicação fala, parece que assim, isso é que é liberdade, isso é que é vida. E aí eu pergunto, se isso realmente fosse vida, por que essas pessoas têm família tradicional? Por que essas pessoas elas evitam beber e evitam fumar? Entende? Eu não sei se vocês lembram, parou aquela propaganda da Verão do Skin Cariol, né? Não, Itaipava, Skin Cariol. Tinha uma cerveja dessa aí. Eu sei que era vem verão, vem verão, vem verão. Depois, se alguém quiser lembrar, vocês não vão falar para não parecer que vocês estão descolados, né? Tá certo. Hã? Nunca viu, né? Então, minha esposa tinha uma raiva dessa propaganda, minha esposa via. Aí nisso, até que veio uma questão aí, né? Que o conselho, né? Acho que de propaganda foi acionado. E aí parou de botar o vem verão, vem verão. Aí até diminuiu um pouco a propaganda. Mas essa menina, esqueci agora o nome dela, eu fui pesquisar o nome dela, ela acho que tinha sido bailarina do Faustão, e ela era fitness, né? Malhava e tudo e tal. Eu ficava me perguntando, será que ela enche um pote de cerveja? Tá dando para entender? Mas tá na propaganda de cerveja. Aí, eu poderia falar do mito da caverna de Platão, mas vocês já devem ter lido e eu não vou entrar nesse assunto. Mas eu vejo um paralelo ao mito da caverna, que é Mib, Homens de Preto, em que todo mundo pensa que está vivendo apenas entre seres humanos, mas tem extraterrestres entre eles, né? Eu lembro que eu fui pregar numa igreja que o irmão me perguntou assim, pastor, você acredita na existência dos reptilianos? Eu ia zoar, mas eu perguntei, você acredita? Aí ele disse, eu acredito. Aí eu fiquei quieto. Né? Com todo respeito, se alguém aqui acredita na Terra plana, né? Até por causa disso que tem a palavra planeta, eu até soube isso conversando com um adepto. E aí nesse caso, né? Desculpa a brincadeira, tá, gente? Eu sei que hoje em dia isso é um assunto sério. Há um tempo atrás seria até zoação, né? Hoje é assunto sério. Desculpa aí, foi mal. Mas assim, diante dessa questão do MIB, Homens de Preto, e do Matrix, né, que para mim é um filme novo, mas para vocês é um filme antigo, em que as pessoas elas pensam estar vivendo numa realidade, mas elas, de certa forma, elas servem como energia para alimentar uma estrutura. E diante dessa situação, eu lembro de uma música dos Titãs, a última música do mundo que eu vou citar, tá? Desculpa aí, foi mal. É que eu sou de um tempo que a música secular ela era citada em aulas de literatura, né? Ainda não tinha beijinho no ombro, recalque passa longe, né? Era um outro tempo. E aí eu lembro de uma música dos Titãs, né? Quando ele até fala, quem quer manter a ordem e quem quer criar desordem? É um negócio meio confuso, né? E aí ele até fala, né? Que quem é que vai dizer, né? O que é o certo e o errado, né? Porque às vezes parece que o povo ele serve como engrenagem, né? Para quê? Né? Não, o povo tem que virar óleo para quê? Para alimentar a máquina do Estado. E hoje, pelo menos, para mim tá muito claro isso, né? Parece que o povo existe para sustentar o Estado e não o Estado existe para servir o povo, né? E assim, eu olho para a situação, perdão pelo desencanto, né, de estar ficando velho e começar a ver coisas que a gente não via, né? Mas eu não vou dizer que é a música do mundo isso daí, mas acho que tem um louvor que o autor falava que aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste a tudo de cima do muro, né? Eu não sei, eu acho que é o Inário Roberlaniano dos últimos dias. E aí, diante desse caso, eu gostaria que você pensasse, depois de toda essa digressão que eu fiz, né, onde está a sua raiz? Porque esse é o contexto onde eu vivo, em que eu tenho que me defender todo dia.
em que eu tenho que estar com a minha documentação ok. Eu fico com o limite de crédito lá no fundo do poço, mas o meu pneu está com tudo certo. Por quê? Porque não tem mais vistoria. Mas se alguém me parar na rua para ver se está tudo certo, e aí? Eu sou crente, eu não posso dar o dinheiro do cafezinho. É cervejinha? Não, eu sou crente. Crente não dá cervejinha, crente dá cafezinho, né? Eu não vou dar cafezinho para o agente do Estado me liberar. Eu vou ter que pagar, né, o depósito. Depósito esse que cobra sábado e domingo, quando o carro te pega sábado, mas o depósito não abre no sábado para você pegar o carro. E aí você vai na segunda de manhã, mas ele já cobra a segunda, mesmo que você tenha que pegar na segunda, né? E assim, diante de uma situação dessa, em que o agente do Estado existe para me servir, me proteger, eu ando na rua com minha luz interna do salão, é a luz de LED. Por quê? Tem que ficar muito claro, eu de preto fico marrom, né? De modo que assim, olha, esse sou eu aqui dentro, né? Por quê? Porque o policial pode achar que eu sou bandido. E qual o problema de me barbear e cortar o cabelo? O bandido pode achar que eu sou policial. Esse é o mundo que eu vivo, em que se eu for num posto de saúde, se eu não tiver um amigo, se eu não tiver um parceiro, se eu não tiver um fechamento, eu não consigo atendimento para minha mãe doente. Falo isso porque tive uma mãe doente, acamada, que faleceu, e eu vi uma pessoa perguntando assim na hora, ela está contigo? Né? E aí você vive nessa situação, né? Em que, é claro, a saúde não pode melhorar, porque se a saúde melhorar, a gente não vai sustentar o plano de saúde, né? A educação não pode melhorar, porque se a educação melhorar, a gente, né, vai deixar o dono da faculdade particular sem dinheiro, né? E a gente, por exemplo, alguém financia as pessoas que criam as leis, e essas pessoas não somos nós. Mas é interessante que no discurso todo mundo é bonzinho. E aí eu pergunto, a quem interessa as músicas que tocam no rádio? A quem interessa as novelas que passam na nossa TV? A quem interessa a educação que nossas crianças recebem? Eu sou de um tempo que, quando eu estava em casa, fazendo o dever de casa, minha mãe estava lavando louça e ela falava assim: olha, só vai sair depois que terminar a atividade. Com meu filho vai ser diferente. Eu vou estudar junto com ele, porque eu não confio mais na escola. Não confio mais. Minha mãe confiava. Eu pertencia a uma época em que o policial entrava na porta da frente do ônibus e ele viajava ali na frente, fardado. Hoje, eu vivo para ver um policial que tem que deixar a farda escondida